ver? Eu já estou trabalhando online, né? Desde a pandemia, né? Que era um bicho de 7 cabeças para mim. Uau. Aí eu pensei, não, eu vou aproveitar a oportunidade. Tá E, certo? e, Não, total. tu consegue a mesma troca? A mesma. A mesma troca. Não existe diferença nenhuma. Nenhuma. Até acho que aproxima mais. Melhor, né? Porque fica aquela coisa mais íntima. A pessoa não verdade. precisa sair de casa, ela pode tomar um cafezinho. Se ela quiser, ela pode pegar o gatinho, o cachorrinho ali no colo. É tranquilo, é muito bom. Não, de tudo um pouco, é tranquilo com nós. Pra nós É, é tranquilo. qualquer O que eu não coisa- souber, eu vou dizer, não sei. A gente Não, e até. Não, eu digo, ai, Tranquilo. tipo, eu gosto mais de falar de apometria, gosto mais de falar. É. E até Porque é um com lugar que tu não som, né? conhece, aí passa uma mosquinha ali, Ai, tu já. você Aí disse. quando tu vê, tu tá. Eu sou totalmente visual, né? Aham. Ele Eu se já perde em começo. qualquer coisa. assim, Às vezes que aqui ela gravando, vê. quando eu vejo, eu tô me assistindo lá. Eu sou totalmente. Então eu reflexão, acho né? ótimo online. Sim. Eu gosto também. verdade. A Nui é a primeira vez, né? É a primeira vez. É, porque eu sou um bichinho meio estranho, né? Sou muito quieta, muito reclusa, né? Então, para mim, sair assim, me socializar é difícil. Aí, quando chegou aqui o convite, eu digo, tá, né? Vai fugir agora? Não, né? Vamos lá pra essa Vamos lá. experiência. Numerologia. Ai, numerologia eu adoro. A astrologia também, um pouco. A astrologia é bem pouquinho, porque eu estudo só há 10 anos, né? Então, Ai, só. E eu acho que eu já sei alguma coisa que eu leio uma. Ai, socorro. Eu tô lendo Eu um leio livro, uma acabei de coisinha. falar, eu já sei falar desse assunto. Ela estuda 10 anos. é que a numerologia está comigo já há 44 anos. Então, se tu fizer, né, uma comparação, né, é inevitável dizer que estou começando em astrologia. Então, não tem. Sim. E eu sou autodidata, né? Eu não faço curso. Eu estudo. É isso aí. Eu me debruço sobre o assunto e vejo que tem mais coisas e vou descobrir. Vai Vou buscando. achar. Fico buscando. Eu sou um O tempo pouco inteiro assim buscando. também, eu não consigo Hoje é assim. ficar muito tempo numa caixinha assim de. Não, eu não fico em caixinha. Aliás, sou totalmente fora da caixa, né, gente? Eu sou fora da curva, eu nasci fora da curva. Eu não consigo me encaixar no que a sociedade quer, no que as pessoas querem, naquela coisa de grupo, não. Eu sou meio quieta. Sou diferente. A cabeça gira diferente. Em alta velocidade, inclusive, né? Que massa. A Nui não para, né, Nui? Não. O mental da Nui tá sempre aqui. Sempre Tu chega a dizer ligadinho. pra ela, Nui, vamos respirar um pouquinho. Né, Nui? Eu tenho pressa. Eu tenho pressa de fazer o máximo que eu posso aqui. Eu tenho consciência de que eu estou passando por este lugar, por esse tempo, por essas pessoas. Então, eu tenho esse espaço-tempo, né, nessa existência. Eu preciso aproveitar o máximo que eu posso, entende? Para poder deixar um bom exemplo, deixar um bom legado aqui. Eu não vejo a vida apenas com essa coisa superficial, sabe? Ah, vou sair, vou numa lancheria, vou no aniversário, vou... Não, não é. A minha vida é toda útil. Ela é isso toda aí. direcionada com pensamento na espiritualidade. No meu papel aqui, né? Que eu sei que é muito forte. Eu tenho vários desafios. Então, eu não posso perder tempo. E ter a consciência disso torna tudo isso... Ai, uma grande responsabilidade, né? Porque enquanto a gente não é consciente, tá ok. Aham. Tipo, a gente vai levando a Exato. vida. Quando você toma consciência daquilo, você realmente tem uma grande responsabilidade, né? Com isso. Sim. Eu acho que deve ser dessa forma que você se vê, né? Tipo, É tem uma exatamente consciência, agora vem a responsabilidade de realmente fazer, executar. Exatamente. Não, é muito isso, né? Eu acho que o que faz eu ser assim é a mediunidade, né? Que eu comecei muito cedo, né? Com a mediunidade. Então, a partir dos 11 anos, abriu totalmente o meu canal mediúnico e eu passei a viver em 2 mundos. Tu é aqui de Nova Prata, vamos começar com a história da noite, então. Tu é daqui de Nova Prata? Eu sou natural de Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul. Sim, E como? nasci em Sapucaia do Sul. Estou aqui em Nova Prata, vim pra cá através de um amor que eu vivi, um grande amor que eu vivi aqui. Ai, A Bruna também. Durou 6 anos e meio, História mas de foi um vocês. grande amor. Foi verdadeiro, foi sincero, foi intenso. Da minha parte, pelo menos foi. E há quanto tempo tu veio pra cá?
Hã? Há quanto tempo tu veio pra cá? Então, eu conheci Nova Prata em 2022. Opa! 2002. Não, 2002. 2002. Eu ia dizer, é recente. Isso, É recente. Muito recente. 2002, eu conheci Nova Prata. E aí, 2003, foi junho de 2003, 2 de junho de 2003, eu vim morar aqui definitivamente. Naquela época eu estava em Araranguá, Santa Catarina. Ih, praia, coisa boa. Muito boa. Um tempo muito bom. E aí tu começou com 11 anos essa descoberta espiritual. E como é que começou? O que acontecia assim, ó. Quando eu ia dormir, eu também via anjinhos e outros, né? Aham. Então eles vinham conversar comigo. Os dois lados vinham conversar comigo. E alguns não me deixavam dormir. E aquilo não era normal, porque eu era a única assim. Né? Meus pais tiveram, então, 5 filhos, né? E aí eu não era normal naquele meio ali. Aí comecei a falar pra mãe, só mãe, tem alguma coisa errada. Eu tô ouvindo, eu tô vendo. Quando a senhora recebe as pessoas aqui na sua salinha, eu vejo muito mais. Aí a mãe, mas como assim, minha filha? Me conta. Aí comecei a relatar para ela, né, o que acontecia comigo. E ela disse, olha, tu não conta isso para ninguém, porque naquela época, né, Ah, imagina. era louca, né? Ah, sim. Esquizofrênica, Aham. louca e outras coisas. Aí a mãe ficou com medo. Aí pediu que eu ficasse, então, quietinha no meu canto e falasse só para ela. Aí, a partir dali, fui comentando com ela o que acontecia, o que eu via. E aos 11 anos, abriu tudo. Comecei a ver, comecei a sentir, comecei a fazer premonições, essas coisas todas, né? Que a mediunidade traz. Uhum. E aí eu vi que tinha 2 mundos, né? Que não era só aquilo que eu tinha aprendido na Igreja Católica. Tinha 2 mundos. E aquele outro mundo que eu via e que eu vivia era mais interessante. Bem mais interessante. Aí eu disse, não, eu quero ver, eu quero saber mais disso. Aí, numa consulta que eu tive com uma médium, ela me disse que eu tinha mediunidade, que eu ia trabalhar, né? Aí eu olhei assim para a mulher e digo, mas como assim trabalhar? Porque eu já quase não trabalhando, né? Como que eu ia trabalhar? Eu não tinha entendido o termo dela, nem sabia o que era mediunidade. Aí cheguei em casa e contei para a mãe, eu tinha 18 anos. Contei para a mãe e a mãe disse assim, ai minha filha, é trabalhar como ela trabalha. Tu não falou com ela, tu falou com uma entidade. Uhum. Digo, mas como assim, mãe? A senhora não me avisou, achei que fosse uma benzedeira só, né? Não, minha filha, ela é médium, ela trabalha, ela é de confiança, né? E se ela te disse, é isso. A mãe não gostaria. Mas Imagina o medo, né? é porque é de muita sofrer, responsabilidade. sim. Exato. Eu sou a única na família que tem a mediunidade e que trabalho, né? Com mediunidade. Então é um desafio, né? E causou muita confusão nessa época de adolescência. Por 11 anos até os 18, né? É uma época... A folia foi grande. Eu imagino. É porque é uma descoberta interna. Não, é uma coisa que muito intensa, o normal né? a gente nem se entende, né? Não, eu também não entendi. E aí tu imagina com essa avalanche, né, de... De informações, né? De viver em 2 mundos. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas tu vê, eu já estou com 64 anos agora, né? Então é tempo suficiente para acostumar com a ideia, né? Não tenho o que fazer. Mas na época foi muito desafiador para mim. Porque, por exemplo, assim, eu tinha uma premonição e eu avisava as pessoas, mas elas não acreditavam. Aí acontecia. E como é que você lidava com isso? Eu me frustrava. Sim. Na época eu achava que a mediunidade tinha surgido na minha vida para me evitar o sofrimento das pessoas. Uhum. Mas não, né? As pessoas têm o livre-arbítrio, elas fazem aquilo que elas querem, né? Talvez até por medo de ser verdade. Sim. Elas vão exatamente pelo caminho, pela armadilha, né? E aí eu vi que não era assim. E como a minha mãe, ela me aconselhou, o termo dela, né? Segurar, né? Segura isso, filha, não deixa isso passar. Eu fui segurando, vamos dizer assim, né? Me controlando, enxergando, tendo as premonições, sentindo as energias, falando com os espíritos o tempo todo. Só que aí eu não falava para ninguém, fiquei quieta. Porque eu não tinha com quem compartilhar.
né? A minha família é católica, né? E também evangélica. Então, eu não tenho ninguém espírita lá, né? Então, aí fui me contendo daqui e dali. Às vezes buscava, né? Para benzer, para fazer um passe, receber um passe. Gostava disso, né? E por incrível que pareça, foi uma senhora que olhou nos meus olhos e me deu o Evangelho segundo o Espiritismo, foi a Dona Teresa. Ela me deu o Evangelho de presente porque ela veio me conhecer, olhou nos meus olhos e disse assim: guria, tu tem uma coisa diferente nos teus olhos aí. E eu disse: não, a única coisa de diferente é que eu sou míope. Não entendia nada de mediunidade, nada de espiritualidade, nada. Eu só me comunicava com eles, mas não sabia nada, né? Eu digo: tá, então tá. Se é diferente, não, tu é diferente. Tu é diferente e tu vai ter que descobrir isso. Eu vou te trazer um livro. Aí me trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo. Presente. E aí você foi tomando consciência. Aí eu pedi que Deus me orientasse, né? Para abrir aquele livro que era tão precioso assim. E me concentrei, fiz a minha prece, me concentrei e abri. A primeira leitura do Evangelho foi a Lei de Amor, que é a mais linda de todas. Linda, maravilhosa, assim, sensacional. A partir dali eu disse: não, eu tenho que estudar. Agora eu me compreendo. Porque eu li o Evangelho e aí eu me vi naquele mundo. Aí aquela criatura que estava totalmente deslocada na vida, na sociedade, nesse sistema, vamos dizer assim, se achou. Eu digo: então tá, esse aqui é o meu caminho. Aí tive algumas dores muito fortes, né? Ainda de cabeça, desmaiei no trabalho, né? Eu tinha uma outra atividade, então desmaiei no trabalho. Procurei todo tipo de recurso. Era a mediunidade que tinha chegado. Tinha chegado o tempo, né? Porque como eu passei a estudar e a me sentir à vontade com aquela doutrina, né? Eu acho que aquilo realmente me deixou mais à vontade para receber o que tivesse que receber, a responsabilidade verdadeira que tivesse que receber. E aí eu fui me tratar. Na época eu fui num centro de Umbanda e lá eu recebi pela primeira vez a entidade com quem eu trabalho até hoje. E é assim, a vida seguiu. História linda, né? Gente, a gente já começou aqui com a história. A gente não apresentou, mas vamos lá. A Nu e Marluce são amigas queridas. A gente sempre chama aqui pro podcast pessoas que a gente admira e que de alguma forma possam ajudar quem nos assiste, né? Seja com informações, seja com histórias e tudo mais. Então, é isso. E a gente já começou. E que no caso delas, nós tivemos uma experiência maravilhosa com elas, que depois a gente conta pra vocês. E a gente tá muito feliz de dividir isso com eles, muito, porque foi algo muito impactante nas nossas vidas. E eu tenho certeza que quando vocês, enfim, entenderem um pouquinho aqui da nossa, nem chamo de entrevista, mas esse papo super gostoso com elas, vocês vão também amar. Amar, é isso aí. Agradecer aos nossos apoiadores: Viva Farmácia, Maria Acessórios de Luxo, Cloud Store, Homem.com e Espaço Menon, que viabilizam que esse programa aconteça. Obrigado por estarem aqui. Ficamos super felizes. Obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigado pelo convite. Agradeço. E a Útil eu já conheço há mais tempo, né? A gente se conheceu, nem lembro. Acho que alguns anos. Alguns anos. Eu acho que foi... Quando eu ia eu não sei, Gil. Se foi quando eu ia com meus primos no salão do teu pai. Eu acho que sim. Isso aí, do Canês, do Canês, E aí o tio levava os meninos, eu ia junto e... Tu era um menininho, né? Adolescente, assim. E eu também. Cheguei em Nova Prata com 15 anos. Chegou super cedo. Na verdade, eu saí da casa... Contando um pouco a história. Vai lá, por favor. Saí da casa da mãe com 14 anos, em Canoas. Bem cedo. Bem cedo. E vim pra Nova Prata, fiz meus 15 anos aqui. Então, ali pelos 15, 16, aí eu acho que foi quando eu... Com 16 anos, por ali, o tio foi no salão lá com os meninos, eu fui junto. Que eu tava passando férias, eu vim passar Natal aqui, me encantei com a cidade. E aí me encantei e meu pai já estava morando aqui. E eu vim morar com meu pai.
Ah, eu ia perguntar. Acho que foi lá. Mas depois de alguns, né? Depois de alguns anos a gente foi se conhecer. Isso, que né? começou com... Aí eu acho que já com o Sonho de Gaia, né? O Sonho de Gaia, 2017. Que tinha o espaço terapêutico ali na Flores da Cunha. Ali... Antes de ser loja, né? Onde era a Yamaha. Isso. No prédio do lado, né? Isso. Onde é a Rubs hoje. Em cima. Isso aí. A gente tinha um espaço de terapias ali. Que era bem maior, mais amplo, né? Então a loja começou lá. Lá, isso aí. Né? Então foi em 2017, ali no espaço. Né? E então, sou a Marluce, né? Cheguei em Nova Prata com 15 anos e me encantei com a cidade. E tu já tinha um início, já vinha de uma família mais espiritualizada, Sim. coisa assim, ou não? Foi toda uma descoberta também? Na verdade, tinha a tia do meu pai, ela morava em Arroio do Sal e em Porto Alegre. Ela tinha casa, né? Então ela ia lá nos visitar em Canoas e ela nos benzia, nos dava passe. E eu sempre me chamou a atenção. Tava com febre, tava doente, a Vanolda vinha nos benzer, nos dar aquele passe. Eu amava. E desde pequena sempre fui muito curiosa, muito questionadora. E não me sentia pertencente àquele meio que eu convivia, a minha família, assim. Eu era sempre diferente e pensava além, assim, né? Por que o pai e a mãe fazem assim? Por que isso? Por que aquilo? Então sempre os porquês. Então eu lembro que com 14, quando eu tomei a decisão de sair da casa da mãe, eu queria uma vida nova e sentia que era Nova Prata, que algo me chamava aqui. Eu tinha vindo passar o Natal e me encantei, né? Então vim morar pra cá um ano depois, com 15, daí eu fiz 15 anos aqui e vim morar pra cá. Mas sempre fui muito curiosa nessa parte espiritual, assim, sentia vultos em casa, arrepios, a mãe pedia pra buscar o cafezinho e eu tinha que acender todas as luzes. Aí quando eu voltava, eu tinha um medo, assim, de passar pelo aquele corredor, sentia um arrepio nas costas, ai meu Deus, e ia levar o cafezinho pra mãe. Mas desde pequena, né? E quando eu cheguei em Nova Prata, a Jane, a minha tia, é a esposa do Alex. Eles estudavam no Estrelas Douradas. E a tia me convidou. Tia, quem sabe, né, vamos pro Estrelas estudar. Eu aceitei, ela convidou eu e meu primo, na época, o Richard. E ele não quis ir na época, eu quis ir. Eu disse, não, vamos, eu quero. Tia, eu preciso encontrar algumas respostas. Mesmo ali, né, adolescente, eu já tinha muitos questionamentos. E me encontrei ali no Centro Espírita. Estudei por 6 meses no Estrelas. E foi no Estrelas que eu tive o meu primeiro contato com uma entidade espiritual. Que foi através da Noi, a Anastácia, que é a entidade que ela incorporava lá. Na verdade, era uma turma de estudos e eu fui sorteada. Imagina, eu tinha 16, 17 anos. E aí eles iam sortear 4 pessoas, 4 alunos, para conversar com a Anastácia. E eu, meu Deus, isso deve ser lindo. Eu nunca passei por essa experiência. Imagina conversar com uma entidade. E nós estudando sobre espiritismo, sobre, né? E eu lembro a primeira a ser sorteada. Marluce. Você fica nervosa. Assim, Gente, eu fiquei nervosíssima. Não sei o que eu vou falar. Fui. Na cara e na coragem, louca pra, né, conhecer. Era a Noi lá, recebendo, né, a Anastácia. Nunca vou esquecer. Ela pegou nas minhas mãos, assim. Gente, eu tremia, eu suava, E ela dizia, a filha tem poder de cura nas mãos. A filha tem uma energia muito amorosa, uma energia de cura. Aquilo eu gravei pra mim, assim. Disse, olha só. Eu sentia que era algo que ia me ajudar muito, né? E desde ali, desde os meus 16 anos, eu não parei de estudar espiritismo. Aí saí daí... Vai tendo as fases, né? Vai tendo as fases, né? E aí saímos dali, aí depois fundaram a Paulo de Tarso, com a apometria. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar com a apometria, estudando junto com a minha tia, a Jane, que foi a minha, né, que é a minha condutora, assim, me abrindo os caminhos e me mostrando, filha, né? Foi a minha segunda mãe aqui. E eu sou muito grata, sempre falo da minha tia, porque eu sou muito grata a ela. Grata às mulheres lindas, né, que eu recebi de presente no meu caminho, porque eu tive muitas mães aqui, né, muitas mulheres que me apoiaram, porque imagina, uma menina longe da mãe, com 14 anos, 15 anos, vem para uma cidade longe da mãe.
E tive muitas pessoas especiais. Então, comecei com 18 a estudar apometria e depois fui para a casa de Umbanda. Fiquei 3 anos na casa de Umbanda também. No centro espiritualista, ali que eu me desenvolvi muito, assim. De estudar, de fazer cursos, psicoterapia reencarnacionista, reiki, né? Até dar aula, né? No nível 1, assim, do despertar, para as pessoas descobrirem o que é o despertar espiritual, né? Então foi tipo um empurrãozinho, assim, a minha tia era prof, ela me puxou, aí ela saiu, ela não pôde mais dar aula, agora é contigo. Uau. Sempre uns empurrãozinhos, assim, tá, vamos lá, vamos, né, se desenvolver então, né. Eu precisava sempre desenvolver a comunicação, porque eu sempre fui uma menina muito retraída, muito tímida, muito envergonhada, né. Então ali no centro espírita, depois na minha carreira como técnica, que eu fui me desenvolvendo mais e foi a minha faculdade da vida, assim, né? Experiências, escolas da vida, assim, para se desenvolver, né? Para expressar o que a gente sente e o que somos, né? Então foi uma jornada, assim, de estudos e conhecimentos e vários cursos, né? Sempre fazendo um curso, e não sempre estudando. E não para, né? Não, a gente não para nunca, né? Não. Até que daí depois fiquei 10, 11 anos na casa espiritualista. Teve um momento da minha vida que a minha vida era só espiritualidade, né? Porque eu trabalhava 3 a 4 dias no centro espírita e mais 2 dias, 3 na Umbanda. 2 dias na Umbanda. Então vivia pro lado espiritual. Isso me preenchia. A diferença do espiritismo para o centro espiritualista. Só pra galera que tá em casa, que de repente nunca ouviu falar. Tem. O espiritismo, basicamente, o que Kardec pregou. Exatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras, né, de Allan Kardec. Uma casa espiritualista, o que diferencia é a questão das técnicas que vieram após. Porque tem alguns centros espíritas que não concordam e são fiéis somente o que Kardec deixou como legado, né? Que já faz alguns séculos, né? E então, por que uma casa saiu de dentro de outra casa para ir fundar Por quê? Novas percepções, novos conhecimentos, novas técnicas. A apometria é uma delas, né? Dr. Lacerda, em 1960, na casa do Jardim Porto Alegre. Gaúcho, né? A apometria gaúcha, né? É lindo. Que orgulho pra vocês, né? Nossa. É que tu não é gaúcha, né? Gente, é gaúcha. Sim, é verdade. Mas que orgulho eu já ia dizer como vocês. Fiquei pensando. Não, a Bruna não é gaúcha. A Paulista tá no meio dos gaúchos. Mas que orgulho pra vocês, né? Sim. E entender... Por exemplo, a minha percepção do Sul é o quanto é forte a espiritualidade aqui. Isso é uma coisa absurda. Porque a Bruna vem de uma família também bem espiritualista. Bem. Super. E eu comecei muito cedo no Estrelas Douradas, junto com o Vini e o Felipe na época. Que a gente começou, foi ali que a gente se conheceu, estudando, fazendo umas aulinhas. A minha mãe me colocou porque eu tinha pavor de temporal. Se eu visse uma nuvem, eu tava ajoelhado rezando. E fiz fiascos, assim, faraônicos em vários lugares. Memória, né? Memória. Né? E aí... não sei o que. Aí a Neuza do cartório falou... Leva ele no centro espírita. Aí eu fui uns 5, 6 anos toda segunda. Olha. Sim. Aí nós fazíamos as aulinhas lá. Aí depois também. Aí a gente vai amadurecendo, crescendo e mudando. Mas eu sempre fui curioso também. Se tiver qualquer coisinha que eu já tô, numerologia, astrologia, qualquer coisa eu quero saber. É verdade. E aí, mas daí isso também já foi fazendo parte da minha vida. E hoje faz muito parte da nossa. E a Bruna já vinha, mas ela vinha com todos os medos possíveis e imagináveis. Ai, gente, sim. Porque o que acontece, a minha mãe, ela é espírita, né? E imagina, toda a minha infância foi com a minha mãe, mas a descoberta dela para a espiritualidade, então você imagina, né? Não foi a minha casa. E assim, ela fez 6 anos de curso e ela dava passes, enfim. E ela tem realmente uma mediunidade muito aguçada. Muito. Então, eu lembro da minha infância, na verdade, tomando vários sustos. Eu ia dizer, mas era mais aquele médium do supetão, sabe? Por não entender. Aquela coisa que, né? Daqui a pouco já... E por não entender
tem algumas coisas, sabe, relacionadas. Então, a minha irmã, ela sempre foi muito medrosa. Então, quando a minha mãe começava, a minha irmã já saía, né? Do lugar onde tivesse. E eu sou a pessoa que dou atenção, então eu ficava, né? Então, eu tava aqui tomando um café e daqui a pouco minha mãe parava. E daqui a pouco ela tava falando sozinha. E daqui a pouco, sabe, várias coisas acontecendo. Já fui acordada. Cidinha. Sim, já fui acordada com a minha mãe, engraçada. conversando com meu avô, que desencarnou, não sei o quê. E eu parada, assim, eu começava a rezar e eu parada com aquele medo, mas sair dali eu não saía também, né? Sim. Então, assim, eu vim ainda com essa... Bem corajosa. Porque a Cida é super natural. Muito. Só que ela traz um fenômeno, entende? Então, tipo, essa noite eu fui lá no hospital e fulano saía do corpo e não sei o que, voltava. Super natural. Sim. Eu tava aqui no sofá, deitei, e aí foi socorrendo não sei quem, não sei aonde. Sim. Ontem mesmo ela tava contando uma outra história. Sim, acontece. Então ela é meio do... Ela é assim, é, e desde muito do supetão, pequena, assim, ela não eu tem me uma... lembro, tipo, dela indo lá em Irmão X, né? Os centros espíritas de São Paulo. Então, eu lembro pequenininha, eu e a minha irmã, ela indo. Aí tem histórias de que ela me abandonou no corredor do Irmão X pra fazer um atendimento correndo, sabe? E daqui a pouco a gente perdida lá. E eu lembro daquelas... Foi traumático. Nossa, foi. Então, são histórias assim, né? E que... Mas eu herdei muita coisa da minha mãe. Desse campo mediúnico, desse campo mais espiritualista, assim. E você morreu de medo? Não sempre. Ah, porque ainda tem... Sempre... É. Sim, porque é a tal da consciência, né? Então, assim, hoje eu tenho consciência da minha mediunidade e da minha missão. Aí vem o que eu faço com tudo isso. O que eu faço, né? Isso, exatamente. Nada, eu faço. uma A caixinha. autorresponsabilidade bate na porta. Exatamente. Bem isso. Exatamente. Nossa. Mas eu morria de medo, Bruna. Na mesa Gente, de eu tinha apometria pavor. com 18 anos, gente. E naquela época nós estávamos aprendendo, porque acho que foi o seu Luiz e mais algum... Foi o Luiz, foi o Átila também, nos Átila. ajudou bastante. É, mas eles foram a Porto Alegre aprender a apometria na Casa do Jardim para trazer para Nova Prata. E o Dr. Lacerda, esse ainda é vivo ou não? O Dr. Lacerda já Não desencanou. mais. Não. Sim. Porque é recente, né? É, 1960 a descoberta da apometria, já né? dá 60 né? anos, né? É. Mas eles foram buscar o conhecimento lá na Casa do Jardim e trouxeram pra cá. Pra estudar, pra trazer. E eu fui a segunda turma. A primeira turma foi os fundadores. E eu fui da turma da Jane, da minha tia. E nós éramos a segunda turma. Gente, na época os médiuns não sabiam se controlar. Então era batida na mesa, era pegar um pelo braço, era sacudir, sabe? Incorporado. E sacudia e batia na mesa. Sabe aquele espírito bravo, né? Obsessor. Sim. E eu morria de medo. Mas eu fiquei uns 2 anos estudando e trabalhando com medo. Então eu sustentava. Sim. Eu tava aprendendo tudo aquilo. E eu lembro do nosso colega, o Rony, dizia: não vibrem no medo, que o medo baixa a frequência. E aí eu tentava, meu Deus, eu ficava rezando. Eu rezava. Porque dava Só Deus na causa. Quando se inicia. Imagina. É o desconhecido, talvez. Eu não sei. É o desconhecido. É o desconhecido, né? E eu lembro que a minha mãe, ela sempre me jogava para situações. Então, tipo... Ela é uma figura. Ela sempre me jogava porque ela nunca ia sozinha, né? Aí eu lembro de um fato específico que eu tava no quarto, tipo, computador. Ela abriu a porta, ela falou: eu preciso que você fique aqui. Deixe o seu computador aonde tá. Ela simplesmente fechou a porta. Aí ela fechou os olhos e, tipo, ditou uma carta, assim. Nossa, e eu sabia que a única coisa que eu tinha que fazer era escrever aquilo, né? E comecei. E ela, né? Sim. Escrevendo aquela carta. Auxiliar. Sim, comigo. E ela, tipo, só ditava. E eu tinha que ter um ouvido muito bom, né? Porque normalmente não é tão lento, é um pouquinho mais rápido e fluido. Sim. E aí eu me lembro que quando terminou, aí ela saiu desse... Ai, não sei se é um transe, mas enfim, ela saiu. Aí eu lembro muito bem de ter salvado. Mas quando ela acordou, ela falou assim: agora a gente... Vamos ler a carta, porque talvez tenha algum destino, a gente consiga fazer alguma coisa. Eu fui procurar IKD. Ah, meu Deus. Eu procurei em tudo, Sumiu. em tudo, e desapareceu. Por isso fica mais seguro sempre com lápis. É, sempre com lapisinho. É. Então, aí eu não entendi. Eu lembro que na época eu falei: mãe,
alguma coisa, alguma intenção naquilo tinha. Poderia ser pra mim, poderia ser pra alguma coisa, né? Às vezes é ensinamento para as pessoas ali, né? Exato. Que eles estão ensinando, mas não é para propagar para outras pessoas. Exato. E eu lembro que eu fiquei assustadinha. Eu tenho muito essa consciência, sabe? É verdade. Eu De sempre repente era peço só pra vocês. Exato. permissão para eles, né? Se pode ou não pode, né? Exatamente. Porque o que acontecia com o Chico, né? O Chico, as pessoas iam lá, né? À procura, né? De comunicação com os entes queridos, né? Então, vamos dizer assim, existia um propósito, né? Na reunião mediúnica deles ali. Então, o Chico sabia, ele ficava à vontade que aquilo que ele recebia da espiritualidade, ele poderia passar. Porque alguém ali estava esperando. É diferente quando você está, por exemplo, nos atendimentos em apometria. É direcionado. Mais individual, né? É individual, é direcionado. Mas se tu recebe em casa alguma coisa, na maioria das vezes, a lição é para ti. Olha isso. Na maioria das vezes. E a Nui tem sempre muita prudência, né, Nui? Na questão de Nossa, muita. não passar adiante Muita, ou muita. ficar, né, no grupo, se vem alguma mensagem para um grupo, enfim, né? De ficar aquela mensagem ali. Tem que ter muito respeito por eles, né? Porque o que é a mediunidade, né? Ela é uma sensibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Mas ela não te pertence. Ela é somente um empréstimo que Deus está te dando. E o que acontece? Você tem que corresponder àquela confiança que te foi depositada. Não é tua. A mensagem não é tua, a mediunidade também não te pertence. Então, como é que tu vai dispor daquilo que é da espiritualidade? Então, eu tenho um critério muito rígido com relação às comunicações deles. Eu recebo muitas, é minha. Deixa ali, é sinal que eu estou precisando daquela lição, ou vou precisar no futuro, e eles estão me preparando. Mas não é para ficar. É porque senão acaba indo para que acontece muito, né, de vulgarizar, e daqui a pouco tu perde a mão, né? Não dá. Já aconteceu, eu tinha comentado então com a Marlúcia, né? Uma vez aconteceu, logo que eu cheguei aqui, houve uma manifestação, né, dessa entidade chamada Anastácia, e aí gravaram, né? Gravaram e aí o que aconteceu? Fizeram CDs. E aí, vão dar pro fulano, pro Beltrano, pro Secano. Uma misericórdia, eu fiquei pasma com aquilo, mas eu não consegui segurar. Porque quando eu vi, já tinha saído das minhas mãos, né? Então, assim, foi uma experiência que me deixou muito trauma, né? E também, vamos dizer, uma grande lição. Eu estou no comando, ponto. Falou em mediunidade, com a minha entidade, eu estou no comando. Porque eu tenho medo de pecar, sabe? Eu tenho medo da inocência ou talvez até da bondade trair a confiança que me foi depositada. Total. Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Muito cuidado. Perde o propósito, eu acho. Perde. Né? Banaliza. Quando vai pra esse lado, tipo, você perde completamente. Banaliza. Nos atendimentos a gente até pede permissão e se existe alguma orientação para a pessoa, né? Exato. Aí a espiritualidade a gente se coloca à disposição. E como é que se dá a apometria? Qual que é os preceitos e funções? Pra quem não conhece. Pra quem não conhece nada. A gente tá falando do quê? Certo, certo. Apometria, uma palavra em grego, né? Que significa além da medida. Então, o que é esse além da medida? Não existe espaço-tempo. É uma terapia quântica, é uma terapia espiritual, energética, onde através de técnicas como pulsos magnéticos, a conexão com a espiritualidade, porque nós somos, os terapeutas são mediadores, então é a espiritualidade que está no comando. A gente invoca toda uma hierarquia, toda uma egrégora, né, de todas as, eu diria assim, filosofias. Porque a gente invoca desde santos da Igreja Católica, Jesus, Mãe Maria, né, São Bento, a gente falanges da Umbanda, falanges, né, de médicos, enfim, próprios caboclos, entidades, né. Então, a gente invoca, a gente faz uma ancoragem, né? A gente se chama apometria de ancoragem, esse método que a gente trabalha. E tem uma egrégora a qual isso responde, que é Irazon do Castré, segundo essa metodologia que a gente segue,
que eu fiz a especialização para poder trabalhar em consultório. Porque a apometria mesmo, ela é trabalhada em centros espíritas, né? Centros espiritualistas, na verdade, né? Essa diferença de centro espírita. Então, tu faz uma especialização para poder trabalhar em consultório. Porque num centro espiritualista, tu teria um doutrinador e uma mesa composta por em torno de 10 médiuns, 8, enfim. Cada casa tem sua metodologia. E nesta especialização, a gente tem a capacitação para poder trabalhar em 1, 2 pessoas. Exatamente. Né? Então, tu tem que ter uma preparação, tu tem que ter uma iniciação, tu tem que ter um ritual, um processo para te poder estar nessa egrégora, né? Então, por isso que esse formato que a gente trabalha é a apometria de ancoragem. Então, tem uma egrégora corresponde. Seres estelares, né? Sírios, Arcturianos, Pleiadianos. A fraternidade branca fraternidade também. branca. Muito. E a egrégora que nós sintonizamos também. Que cada terapeuta sintoniza também. Então, tu invoca todos os seres a qual tu sente que trabalham para a luz, para Cristo, para a espiritualidade. Então, o que consiste a apometria? O desdobramento dos corpos energéticos, dos corpos sutis. E através desse desdobramento, tudo que está afetando a pessoa a nível emocional, a nível psíquico, a nível físico, nível energético e espiritual, bloqueios, traumas, sensações que não estão legal, aquele peso, aquele cansaço, todas essas questões assim que tu sente que a tua vida tá travada, tá bloqueada e que não vai pra frente. Ou que algumas pessoas têm a sensibilidade de ter a mediunidade e perceber que tem algo me bloqueando. Eu tô com sensações estranhas, meu trabalho não vai pra frente, a empresa não vai bem. Então, é essa limpeza energética profunda. Né? Além de limpeza, é também muita questão de tomada de consciência. Porque não basta apenas limpar o campo da pessoa, o campo emocional, mental, psíquico. A gente tem vários corpos, né? Além do corpo físico, nós temos corpos espirituais, onde ficam armazenadas as informações do nosso espírito. Então, nós não somos somente o que estamos vivendo da infância até agora. Nós trazemos muitas informações e bagagens de outras existências, né? O nosso espírito vai trazendo e são caixinhas de informações que estão aqui, né? Armazenadas nesses corpos. Ficam, né? Então, a gente passa por situações na vida onde a gente linka com algo. Exemplo, o Gil falou, eu tinha um medo horrível, assim, de temporal, de trovão. Tu poderia estar linkado a uma memória do passado, onde tu passou por alguma situação assim. E aí tu vem pra essa vida com, né, a gente vem com o véu do esquecimento, mas algumas questões, algumas sensações ficam. Vêm à tona, porque elas precisam muitas vezes serem vistas, para serem sanadas, para serem dissolvidas, né? Ou o passado ser deixado para trás, como a gente disse. Então, assim, a apometria eu digo que é uma terapia mais completa. Eu gosto muito da apometria, porque além de limpeza energética, tu também auxilia a pessoa a tomar consciência dos padrões que ela precisa modificar. Se eu atraio obsessor, se eu atraio até mesmo um trabalho de magia, se eu atraio pessoas invejosas, é porque em algum nível essa inveja está dentro de mim. Né? Em algum nível tem algo dentro de mim que eu baixo a minha frequência e atraio, ou fico suscetível a isso entrar no meu campo. Porque não é uma vítima, né? Não existe. Não existe vítimas nem vilões. Né? Exatamente. Não existe. E é muito legal essa parte das memórias que ficam. E óbvio, depois que eu fiz a apometria com vocês, que é quando vem a consciência, que você começa a linkar, você fala, agora tudo faz o real sentido. Sim. Né? Eu lembro do meu... Vocês vão ficar muito orgulhosos, inclusive. Eu lembro do meu pânico com o mar, né? Com água. Mas era um pânico, assim, e não era todo mundo que sabia. Era só, sei lá, se você fosse viajar comigo, a gente tivesse contato com o mar, mas nem o dedo do pé. E se eu colocasse o dedo do pé, já me dava uma sensação muito ruim, desesperadora. E aí eu tomei a consciência do que era isso com vocês. E foi muito legal.
que depois que a gente fez a apometria, depois que a gente fez a limpeza, a gente fez uma viagem para Búzios agora e eu mergulhei. Ai, que bem. Mergulhou com cilindro que e tudo. lindo. Mas, Não, mas é que não foi só um biquinho não, na não água. foi só um biquinho, foi profundo. Muito Ficou meia hora embaixo do mar. Então, assim, pra quem tinha... De corpo e alma, né? Pra quem tinha aquele pânico de verdade. realmente não conseguir, porque era extremamente desconfortável pra mim em qualquer situação. Mas isso veio depois, quando eu mergulhei, que eu saí, eu falei, cara, apometria. Que incrível. Se desligou da memória, né? Exato. Então ali foi feita a limpeza, que claro, porque se não fosse jamais, mas nem por... Tu não ia viver essa experiência linda. Nada. Olha Nada. só. E realmente foi algo, tipo, muito impactante, muito libertador. Porque eu falei, gente, quem diria que um dia eu fosse simplesmente mergulhar? Né? Eu nem entrava, imagina mergulhar. Imagina. Né? Do nível... Que benção. 0%. 0%. Presente de Deus, a gente diz, né? Porque é eles que estão no comando, né? Exato. E quanto mais a pessoa tá aberta, mais ela vai receber. Eu digo sempre, né? Quanto mais tu estiver aberto, entregue, mais tu vai ter o merecimento de receber. É verdade. E a Nui, com a sensibilidade da Nui, nosso trabalho acho que é mais profundo, porque cada uma tem uma sensibilidade, né? Eu fico mais ali no comando, eu fico até na energia mais yang ali, né? Que é a energia de ação, de movimento, de comando, né? Das técnicas, enfim. Mas eu também sinto no corpo. Mas a Nui, ela fica na percepção, né, Nui? É no sentir, né? Feminino, ali, no feminino, como a Marluce disse. Ali eu esqueço o mundo. Ali eu sou de Deus, ponto. Eu me entrego para Ele. E aí se abre. É como se eu estivesse vivendo a situação. É muito real, porque se tiver uma gotinha de suor no rosto de alguém, eu vou ver. Se piscar os olhos, se mexer o cabelo, eu vou ver. É nítido, é vivo. Então, assim, eu acredito muito que existe a sensibilidade, mas acredito, sobretudo, que vem de Deus. É a força dele. Como que eu sozinha teria a força de ver isso, gente? Eu não teria. Mas como eu me entrego para Ele, eu sou de Deus, eu me entrego para Ele, né, naquele momento, Ele diz, então tá, tu está pronta para receber. E a pessoa que está sendo tratada, ela também está no momento de receber. Porque nós não podemos puxar nada. Não se faz milagre na apometria. A gente não quer ver nada. A gente não quer ver nada, né? É a vida do outro, né? Mas se tiver alguma memória de vida passada e a pessoa estiver linkada a essa memória, eu vou ver. Vem. Sim, aí vem com toda a força. E não pode ter pressa. Porque a apometria verdadeira, ela inicia, mas tu não pode dizer que vai terminar em 1 hora, 2 horas. Nunca se sabe. É muito a necessidade, né? A necessidade da pessoa. E também o cuidado que nós temos de orientar a pessoa depois do atendimento. Ela não vai sair ali pensando o quê, né? Imaginando o quê. Você recebe um monte de informação e agora vai para a vida. Não existe isso, né? Nós temos um cuidado que é uma fraternidade muito forte que nos acolhe. E eles mesmos nos dizem, faça isso. Então, nós vamos cuidar dessas pessoas, né? Para que elas consigam entender o que aconteceu, no que está reverberando, né, na vida dela atualmente e como ela pode agir daqui para frente para se proteger, para se cuidar, para evitar, vamos dizer assim, atrair certas energias. Ela fica totalmente consciente. A gente diz que é montar o quebra-cabeça, né? É montar o quebra-cabeça. Montar o quebra-cabeça. É uma apometria que ela também é terapêutica, né? É de despertar de consciência da pessoa. Porque o que se vê, né, nos modelos de apometria? Faz apometria e às vezes não recebe, às vezes um retorno, né? Principalmente nos centros espíritas, porque eles têm uma demanda muito grande. Aí imagina todo dia, não tem como. Então, neste trabalho, nós fizemos isso ali na sala de atendimento. A pessoa não sai sem essa consciência. Exato. Né? Então, é um trabalho que ele demanda amor, né? Ele demanda sintonia, né? Entrega, é uma sintonia muito grande que nós temos aqui. Não é lindo, né? Quanto vocês se complementam. Não, a gente se conhece só pelo olhar. É incrível.
ela é minha filha de coração. Né? Uma das mães. É uma das mães. Uma das mães, vamos dizer assim. É verdade. Então, assim, a gente... Já foi mãe de outra vida também, né? Nós sabemos, não faz muito, né? Que nós tivemos essa felicidade. Ai, que lindo. E eu sou muito grata, né? Sou muito grata. Eu então. E uma dúvida que eu tenho sobre essa questão de reencarnação, né? O nosso espírito, ele reencarnou, e essas experiências todas que nós temos é aqui no planeta Terra, ou pode ser no universo todo? Não, porque eu tava vendo esses dias um cálculo que eles estavam fazendo, né? Que, por exemplo, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, nós estaremos em 75 milhões de pessoas na Terra. 2000 e poucos anos depois, 8 bi, né? Aí até o cara tava falando, era um médium também do... Acho que até na época do Chico, era um senhor já. E ele tava falando que ou isso foi uma invasão extraterrestre, né, desses espíritos, né, porque... Aí eu fiquei me questionando mesmo, falei, gente, será que todas essas reencarnações, elas já aconteceram ou elas estão em algum momento, se não existe esse espaço-tempo, né, acontecendo? Na nossa mente, no nosso... Né? Eu disse pra vocês que eu sou fora da curva, né? Não, eu adoro. Eu adoro também. Eu acho que existem vários mundos. E que isso acontece em todos os mundos. É meio que simultâneo, e pra cá né? vem os espíritos que são mais densos. Aliás, fiquei muito feliz esses dias aí, porque eu li num livro que nem sempre os espíritos que estão aqui são tão densos, né? Tem alguns que vêm como voluntários ajudar. Então talvez eu seja uma voluntária, porque eu tô cansada. Não quero carregar esse... Eu tô cansada, a situação é séria. Tô cansada. Não, é muito denso, gente. Lidar com energias é muito denso. Eu imagino. Né? Então acho que existem vários mundos, né? E que nesses mundos existem, sim, espíritos que são compatíveis com aqueles níveis que existem ali nesses mundos. E para cá vem esses que são atraídos exatamente pelo nível do planeta Terra. Que ele é mais denso, eu acho que ele suporta mais a baixa vibração do ser humano. É o que eu acho, né, particularmente. E eu acredito que agora também, nessa nova transição, que a gente está saindo dessa questão de provas e expiações para regenerar. Sim. As crianças que estão vindo são de outros mundos muito mais evoluídos que esse. Sim, Porque até a gente já viu isso em atendimentos apométricos. Pessoas que estão aqui vieram fazer a diferença. Vieram plantar uma sementinha de algo novo, de uma transformação, né? Alimentar, expandir a consciência desses espíritos mais densos que estão aqui. Porque vieram de outros planos mais evoluídos, onde lá tudo já aconteceu. Vieram para essa experiência para justamente, né, auxiliar, né, a humanidade. Mas, claro, tem a sua questão interna, tem a sua questão de evolução, tem. Mas estão vindo para auxiliar nessa transição. A inteligência das crianças. É absurda. É absurda. É incrível. Eles são de planos muito mais evoluídos que nós. Não, é nítida a diferença, né? Das crianças de hoje para as crianças. Tanto é que a gente nem vê isso, né? Temos uma adolescente em casa. Temos. A gente não consegue ver essas crianças de agora, de repente, fazendo o que a gente fez ou fazia, né? É verdade. Não tem como até... Eu acho que por isso que a gente se pergunta, né? O que vai ser do mundo, porque é uma outra... É outra geração. Outra geração, outra consciência. É outra consciência, né? Outra consciência. Que a gente sempre espera que seja mais leve, né? O que nós temos observado nas crianças é que é mais leve. Né? Claro que sempre vai existir o desafio para a criança se encaixar nesse mundo, né? Principalmente a nível de educação. Qual é o preparo dos pais? Qual é o preparo dos professores? Né? Em que lar que ele nasceu? As pessoas, elas têm consciência da espiritualidade, né? Da evolução espiritual ou não? Então, tudo vai depender disso, né? É certo que eu acho que chega num ponto, como o Gil disse, uma fase, a gente sai daquela fase de esperar pelos outros e busca, né, conhecimento. Então, acho que essas crianças, no momento que elas tiverem uma realidade que não são favoráveis, né, elas vão buscar. Sim.
Em algum ponto elas vão dizer, como aconteceu comigo, eu recebi um evangelho de presente. E aquilo despertou em mim, né? Quer dizer, eu sou diferente, mas eu posso ser útil nesse planeta, né? E eles também vão fazer a mesma coisa. E eu acho que também a gente muda de geração. Até esses dias eu fiz um vídeo na Sexta-feira Santa lá. Porque tem coisa também que não fazem sentido algum, né? Mas enfim, não é esse o assunto. Em que os nossos ancestrais, pais, avós, eles depositavam a fé numa pessoa. Então, se a pessoa, sei lá, de repente era um vidente, né? Um espírita. Aquela era a verdade. É um pastor, um padre. Aquela é a verdade, né? E sem buscar tanto. Então, eles meio que se apoiavam, né? Eu, pelo menos, emocionalmente, vivenciei isso. E aí, eu acho que as religiões que ganharam muita força, não positivamente, né? Porque se torna um meio de manipulação, né? Acaba se tornando, sim. Né? E aí, eu acho que a minha geração já muda. Então, a educação que a gente vai dar para os nossos filhos é diferente. Então, eu acho que é mais de ter ferramentas do que de ter aquela verdade, de dizer, não, eu preciso, sei lá, ir na missa, porque é lá que Deus vai me ajudar, né? Eu acho que a nossa busca também, né? Hoje é diferente. E às vezes porque hoje a gente não busca, pelo menos é a minha visão, e falando mais particularmente de nós, a gente não busca uma religião, né? A gente está muito mais atento ao olhar da espiritualidade no âmbito geral, no conhecimento, no âmbito geral, do que na própria religião fechada, como os nossos pais faziam, nossos avós faziam. Então, eu acho que a curiosidade, a busca, o interesse é outro também, né? Sim, e às vezes eu fico olhando a Bela, eu acho que ela deve achar uma viagem, tudo isso. Não, deve achar uns 2 loucos, ela deve Não, mas eu acho que por ela querer ter outra forma sabe? Porque ela não é nada, muita novidade, tudo, legal, vamos. Sabe? Não tem, sabe? Não tem o peso. Não tem uma descoberta, sabe? Nisso que a gente tá descobrindo, às vezes. Sim. Não sei se é pelo não entendimento, claro, 14 anos. Ela é nova. Mas de repente parece ser uma coisa muito natural. Ela pode já saber, né? Ela vem talvez prontinha, né? Do plano espiritual. Porque parece que pra ela tudo é muito natural. É algo natural. Então, por exemplo, quando a gente tá falando de energia de não sei do que, avatar de não sei do que, pra ela, tipo... parece tipo... Aí, tipo, imagina se alguém me falasse antes sobre esse assunto na idade dela, eu ia falar... Ia ser uma outra percepção, né? Sim. Tipo, o quê? O que você tá falando? E, tipo, pra ela é tudo muito... Sei lá, muito natural, né? Muito... Tranquilo. Pode ser, faz parte dela. Nessas gerações, né? Gente. É sim. Mas aí, desse ponto, a gente acha que, numa visão mais humana, a gente acha que os humanos estão piorando, né? Uma visão toda assim, em relação a... Eu acho que a conhecimento, se a gente pegar grandes filósofos e tudo mais... Mas do ponto de vista espiritual, de repente a gente esteja melhor. O que vocês acham disso? Eu acho que em termos de conhecimento espiritual nós estamos melhorando. A partir da codificação de Kardec, o conceito mediunidade e espiritualidade foi se abrindo, né? Eu sempre agradeço muito a Deus, né? Iniciar a minha mediunidade, o estudo da mediunidade num centro espírita, né? Porque é preciso o estudo. E Kardec tem um papel fundamental. Ele fez até ali, como eu e a Marlúcia às vezes a gente fala, né? Ele codificou, ele fez até ali, porque havia necessidade daquilo vir à tona. Hoje nós temos como base, né, a doutrina de Kardec, mas nós abrimos a nossa mente para outros conhecimentos. Porque é outro tempo. E o próprio Kardec, ele cita em alguma obra dele que virão, né? Não é uma coisa concluída. Não é uma coisa concluída. Não é uma coisa concluída. Então ele deixou tudo aberto. evolui. Ele deixou aberto. Exatamente. Tudo evolui. Né? E para quem está na mediunidade, é importante abrir a mente para outros conhecimentos. Porque senão tu fica naquela mesma visão de 300 anos atrás, ali, entendeu? Ali. E tu fica bitolado, porque tu não enxerga nada, a não ser aquilo.
Então, se nós estamos aqui na responsabilidade de receber a mediunidade, nós temos que nos abrir para as novidades, para aquilo que os espíritos estão se comunicando. Existem grandes médiuns no Brasil. Grandes médiuns. Eu sigo vários grandes médiuns, né? Mas eu percebo, assim, que para muitas pessoas ainda é algo assustador. Super. Quando, na verdade, é libertador. Eu Né? até aquela coisa, tipo, verdade. acredito em espírito. Gente, já não é uma coisa mais pra você Pra acreditar ou não. se eles existem, Não. né? É tomar a consciência de que, Tomar né, consciência só. não é uma coisa lúdica, Não. né? Às vezes, né, Exatamente. tipo, sei lá, agora com essa história de extraterrestre. Eu nunca me perguntei se eu acreditava, não, é uma coisa meio lógica, né? É lógico. Sempre existiu. Mas como é que pode no universo ter só nós habitantes aqui? no Sim. planeta Terra? Qual é? Não tem como. Não tem- Se tu for olhar, né, a realidade, não existe coerência nisso, né, no que se afirma, né? Nenhuma. Como assim? Tem vários planetas. E a quantidade de planetas que ainda não foram descobertos. Exato. Imagina. Aí que tá. E por que esconder Entende? isso E tanto? por quê? Né, os segredos, as 7 chaves da humanidade. Isso foi vindo à tona, né? De 2 anos pra cá? 2, 3 anos pra eu cá. acho A que é isso aí. ufologia deu um faz. boom, né? Sim. Deu E que as pessoas começaram a tomar realmente uma consciência que sim, existe. Eles estão, eles né? começaram a liberar comprov- também, né? Eles Sim. tiveram conta a história de que a NASA teve que tá precisando contar essa história de sim. que eles estão descobrindo agora. Sim. Mas que é de uma coisa Nossa, longa já muito porque eles não antigo. vão conseguir segurar, né? É muito antigo. É muito antigo. Os governos sabem, né? Eles sabem o que fizeram, enfim, sabem dessa verdade. Mas aí pro povo a verdade é bem pequenininha, né? Tem muita Porque coisa oculta, né? o que as pessoas vão fazer com isso? Né? Será que a humanidade está preparada também? Exatamente. Será que as pessoas estão O que você preparadas? acha? Olha, eu acredito que em certo ponto ainda não. Não, eu Acho também que não. acho. Ainda não. Porque eu até diria assim que a gente tem muito ainda o que. Das questões mais básicas. A gente ainda precisa melhorar nas questões de consciência do mais básico ainda. Do mais né? básico. Do se relacionar com o Isso. outro. Na própria família, gente. Se a gente for, né? Os desafios maiores estão na tua própria família. Então a gente não conseguiu nem passar por esse nível. Por este nível ainda. Quem Quiçá dirá? por um nível de, nossa, vai vir uma grande revelação. E como? Será que a gente está pronto? Eu acredito que não. A gente ainda tá... Esse mundo ainda precisa passar por muita coisa ainda para regenerar, né? Quando nós vamos fazer as limpezas energéticas, né? As pessoas dizem, tá, mas e como é que vocês fazem? Tá, mas e dá para abrir as janelas? Assim, que a gente vai no ambiente eu não fazer quero a que ninguém limpeza. veja. Meu Deus, assim, Ai, não Jesus. pode. aí você imagina, Você não Não. abre meu guarda-roupa, por favor. né? Aí tu imagina, tem uma comunicação de que existem seres extraterrestres. Então, existe uma falta muito grande de conhecimento das pessoas. Nós aqui temos porque a gente busca o tempo todo, se estuda o tempo todo. A gente vivencia né? A gente isso, né? vivencia isso. Mas para eles isso é um bicho de 7 cabeças. E eu acho que suporte psicológico e emocional também zero pra lidar com isso. Exato. Ainda. Exatamente Porque, isso. sei lá, se a gente for olhar hoje, imagina as pessoas estão extremamente ansiosas e dificilmente sabem lidar com as suas próprias questões, suas próprias dores. Sim. Imagina ter que enfrentar uma coisa Mas eu acho dessa. que o que eu vejo, eu acho que vai colapsar isso. Tá. Digamos assim, é dessa coisa de, eu preciso do iPhone, eu preciso de uma Louis Vuitton, de umas coisas que não tem. Tem um valor. Não tô Certo, falando do mas- valor. mas tá não é uma na coisa que tu tem que ilusão. colocar a tua vida ali. Eu não vou Sim. trabalhar minha vida inteira pra comprar uma bolsa. Sim, Pra quê? exato. Exato. Né? Não faz sentido, né? Então, eu tenho o celular porque eu utilizo pra trabalhar. Mas eu acho que isso vai colapsar porque tá numa época assim que não tem. Sim. O Vai ser bom equilíbrio colapsar. emocional e mental. Eu acho que vai ser é ótimo. Porque necessário. as pessoas se distanciaram muito. Eita, uma com coisa essas redes louca sociais. de. E muita informação. E muita Excesso de informação, informação. Acesso fácil. Tipo, pra todo lado, né? Pra todo Pra lado. todos os E lados. por isso qual que é o regente desse ano? É Saturno. Capricórnio? É Saturno, né? Saturno, né? Saturno. Saturno, né? Saturno. Eu acho O regente desse ano é Saturno, né? Tem Tem um pouco duas disso regências, também, né? na verdade, né? Tem duas regências, né? Tem a regência maior de Saturno, que vai até 2053, são 36 anos, né? Então ela termina em 2053. E tem a regência menor, que é apenas do ano,
Então, 2024, a regência de Saturno também. Na numerologia, o número 8, né? Somando 2024, nós temos o 8, que também é regido por Saturno. Então, o que acontece assim, ó? Nós temos uma cobrança tripla de Saturno aí. Acabou a festa. É a autorresponsabilidade. É a palavra ponto. do ano. Eu só vou interromper um minutinho aqui, pra falar dos porque a gente nossos agradece os nossos apoiadores e para dizer que esse episódio continua com essas informações que a Noe vai entregar agora. E vamos começando agradecendo a Viva Farma, que já tá com a gente aí. Na terceira temporada. Gratidão. Muito obrigada pelo apoio. Maria Acessórios de Luxo, com esses brincos maravilhosos. Minha correntinha também é. A correntinha também, olha que maravilhosa. Minha esmeralda. Muito linda. Cloud Store, que me veste também pela terceira temporada. Um beijo, meninas. Amei a coleção outono e inverno, gente, tá incrível. Homem.com, que veste o Gil aí. Segunda que ele temporada ama. juntos, eu amo. Roupas minimalistas. E Espaço Menon, que cuida aí dos nossos sorrisos. Além de ser pessoas incríveis e muito E especiais. já tiveram aqui também, tá Já com tiveram. nós na segunda temporada. Obrigada. Beijos, até o próximo episódio que continua.